Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Barney Bichara, sou professor de Direito Administrativo do curso Pretório e procurador do Estado de Minas Gerais. O tema do nosso curso é a teoria dos atos administrativos. E nós vamos para a nossa segunda aula, os atributos do ato administrativo. Quero convidar a todos para participarem do programa, mandem seus e-mails com perguntas, sugestões. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Antes de começarmos a nossa segunda aula, só para relembrar o que foi dito na aula anterior. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o ato administrativo, o ato da administração, o fato administrativo, o fato da administração, suas consequências e chamando a atenção para o silêncio da administração e suas consequências. Prosseguindo aqui, nós vamos falar sobre os atributos, sobre as características do ato administrativo. Mas antes, temos que falar de algo importantíssimo, que começamos a tratar na aula anterior, a questão da perfeição, da validade e da eficácia dos atos administrativos. Disse anteriormente que perfeição, validade e eficácia são dimensões diferentes que coexistem. São realidades diferentes que estão lado a lado. Uma coisa é a perfeição, outra coisa é a validade e outra coisa é a eficácia. Falarmos em perfeição significa perfeito é o ato administrativo que completou todo o seu ciclo de formação. Todas as etapas que a lei previa, todas as etapas que a lei exigia foram cumpridas. O ato existe, o ato está formado. A doutrina gosta de classificar, ou melhor, gosta de conceituar dizendo: perfeito é o ato que completou o seu ciclo de formação. Gente, atenção para uma coisa. Se perfeito é o ato que completou o seu ciclo de formação, imperfeito é o ato que ainda não cumpriu, é o ato que ainda não foi gestado, é o ato que ainda não está completo. Então, sempre é importante diferenciar o ato perfeito do ato imperfeito. O primeiro é aquele que está pronto, que está concluído, que completou o seu ciclo de formação, perfeito. E o outro é o ato imperfeito, que não está completo. Por que isso é importantíssimo? Porque se o ato ainda não está perfeito, ele não pode produzir os seus efeitos. Se ele ainda não está perfeito, ele ainda não nasceu e, portanto, não vai conseguir produzir as suas consequências jurídicas. Segundo, diferente da perfeição, nós temos a validade. E aí, sem sombra de dúvida, é aonde nós temos que nos concentrar. Validade diz respeito à conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Perfeito é o ato que foi praticado conforme o ordenamento jurídico. Vejam bem, não digo praticado conforme a lei. O ato administrativo deve ser praticado observando a legislação. Mas não é suficiente. É necessário que, além da legislação, sejam observados os princípios que compõem o ordenamento jurídico. Portanto, válido é o ato praticado em conformidade com a lei, mas também em conformidade com a moralidade, com a razoabilidade, com a proporcionalidade, com a finalidade. Se válido é o ato que foi praticado conforme o ordenamento jurídico, inválido, a antítese, é o ato que foi praticado em desconformidade com o ato jurídico. Ponto. Ou o ato é válido, ou o ato é o quê? O ato é inválido. Ou o ato foi praticado conforme o direito, ou ele foi praticado em desconformidade com o direito. Não existe ato mais ou menos válido. Ou ele é válido, ou ele é inválido. Terceira dimensão do ato, terceiro aspecto do ato, a eficácia. A eficácia diz respeito
a aptidão do ato para produzir seus efeitos jurídicos típicos. Se o ato administrativo está apto a produzir seus efeitos jurídicos típicos, o ato ele é eficaz. Percebam, o ato administrativo ele pode produzir outros efeitos que não seus efeitos principais. O ato administrativo pode praticar outros efeitos que não seus efeitos próprios. Mas quando eu falo em eficácia, eu me refiro a quê? Eu me refiro ao ato que está apto, está pronto a produzir seus efeitos jurídicos típicos. Se ele produz algum direito, se ele gera alguma consequência, mas não as suas consequências típicas, próprias, aquelas previstas na lei para aquele ato, ele ainda não é eficaz. A eficácia diz respeito à aptidão do ato para produzir seus efeitos típicos. Tudo bem? Se são três dimensões distintas, perfeição, validade e eficácia, eu posso ter essas diferentes realidades ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ter um ato administrativo válido, eu posso ter um ato administrativo perfeito e posso ter um ato administrativo eficaz. Se eu digo que esse ato é perfeito, foi porque ele está completo, foi porque ele cumpriu o seu ciclo de formação. Se eu digo que o ato é válido, eu digo, esse ato foi praticado em conformidade com o direito. Se eu digo que esse ato é eficaz, eu digo, ele está apto a produzir seus efeitos jurídicos típicos. Mas posso ter um ato administrativo perfeito, inválido e ineficaz. O ato existe, ele é perfeito, mas ele foi praticado em desconformidade com a lei. Então ele é perfeito, porém inválido. E ele, além de ser inválido, ele é ineficaz, porque ele não está apto a produzir seus efeitos típicos. Ele é perfeito, mas é inválido e é ineficaz. Mas se são realidades distintas, eu posso ter um ato perfeito, um ato inválido e um ato eficaz. Perfeito, ele se completou. Inválido, ele foi praticado em desconformidade com o direito. E eficaz. Espera aí, eu vou ter um ato inválido e eficaz? Vou. Por quê? Porque validade é uma coisa, diz respeito à conformidade do ato ao ordenamento. E outra coisa é a eficácia, que é a aptidão do ato para produzir seus efeitos típicos. Eu posso ter um ato inválido que produz todos os seus efeitos típicos. Então, ele é inválido, porém o quê? Eficaz. Mas por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco. Enquanto não declarada formalmente a invalidade do ato, o ato produz todos os seus efeitos como se válido fosse. Ele não é válido, mas ele produz todos os seus efeitos como se válido fosse. Por quê? Porque uma coisa é a validade e outra coisa é o quê? A eficácia. Podemos ter ainda uma terceira situação. Eu posso ter um ato perfeito, um ato válido, mas um ato que ineficaz. Perfeito, porque ele se completou. Válido, porque foi praticado em desconformidade com o ordenamento. Ou melhor, válido, né? Porque ele foi praticado em conformidade com o ordenamento. Ineficaz. Por que ele é ineficaz? Porque, embora perfeito, embora em conformidade com a lei, ele não produz seus efeitos próprios. Imaginem um ato sujeito, por exemplo, à condição. Imagine um ato, por exemplo, sujeito a termo. Imagine que o governador ele faça um decreto, um ato administrativo, e diga, esse decreto entra em vigor a partir de 40 dias da sua publicação. Feito hoje, o decreto ele é perfeito.
feito em conformidade com a lei, ele é válido. Mas, como ele só vai produzir efeitos daqui a 40 dias, de hoje até o 40º dia, o ato é o quê? O ato é ineficaz, porque ele não está apto a produzir os seus efeitos. Então, são realidades diferentes: perfeição, validade e eficácia. Mas vocês devem ter observado que, antes de qualquer coisa, o ato ele tem que ser o quê? Ele tem que ser perfeito. Porque antes ele precisa existir. Tudo bem? O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele vai dizer, ele tem uma opinião particular sobre esse assunto. Ele vai dizer, o ato administrativo, além da perfeição, além da validade, além da eficácia, ainda existe mais um outro plano que nós devemos apreciar, a execuibilidade. Ele fala, a execuibilidade diz respeito à efetiva capacidade do ato para produzir direitos. Diz respeito à efetiva capacidade do ato de ser operado, de estar realizando as suas consequências jurídicas. Então ele vai dizer, a execuibilidade é algo a mais em relação à eficácia. Enquanto a eficácia é a aptidão para produzir efeitos típicos, a execuibilidade diz respeito ao quê? Diz respeito à efetiva operatividade do ato. Então, para o professor José dos Santos Carvalho Filho, na opinião dele, o ato pode ser perfeito, válido, eficaz e exequível. É aí a opinião do professor José dos Santos Carvalho Filho. Mas a maioria, quando trata o assunto, vai falar em perfeição, validade e eficácia. Sempre ficando atentos para as antíteses. Perfeito, imperfeito, válido, inválido, eficaz e ineficaz. Tudo bem? Alguma pergunta? O pessoal quer participar? Professor, meu nome é Jalmir, eu sou aluno do curso de Direito da UDF. Eu gostaria de saber o que difere o ato nulo do ato anulado. Vejam bem, questão sempre perguntada. Ponto que todo mundo sempre questiona. Qual a diferença entre o ato nulo e o ato anulável? Vejam bem, gente, existem diferenças. Há regimes jurídicos distintos para o ato nulo e para o ato quê? Anulável. Mas o importante que fique claro para todo mundo, nesse ponto, nesse momento, é que seja o ato nulo, seja o ato anulável, ou até mais, o ato inexistente, ele é inválido. Porque o ato nulo, ele foi praticado em desconformidade com o direito. O ato anulável foi praticado em desconformidade com o direito. O ato inexistente, que é uma categoria de atos também válidos, foi praticado em desconformidade com o direito. Ou seja, ato nulo, ato anulável e ato inexistente são todos inválidos. Dizer que ele é nulo, dizer que ele é anulável ou dizer que ele é inexistente é dizer como o direito reage ao vício. Quais as consequências jurídicas para aquilo que causou a nulidade? Qual a consequência jurídica para aquilo que causou a anulabilidade? Então, analisar o regime jurídico do ato nulo ou regime jurídico do ato anulável ou do ato inexistente é tratar sobre as consequências, sobre a reação do direito a esses vícios. Mas, tanto um quanto o outro são inválidos, porque são praticados em desconformidade com o direito. Então, não podemos confundir isso. Inválido é o contrário ao direito. E pode ser de um jeito, de outro ou de outro, mas em qualquer situação é contrário ao direito. Tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Vejam bem, continuando aqui nosso assunto, continuando nossa aula, nós vamos para os atributos do ato administrativo. Pessoal que está estudando para concurso, ponto importantíssimo. Quem está estudando para concurso, memorizar, gravar os atributos
do ato administrativo. O que são atributos do ato administrativo? Atributos são características. Atributos são qualidades. Se o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei e para cumprir a lei, regida por normas de direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário, esta declaração do Estado, ela tem características. Esta declaração do Estado, chamada ato administrativo, tem qualidades e atributos. Quais são eles? Primeiro atributo. Aliás, antes de falar o primeiro, gente, ponto importante. Mais importante até que dizer quais são os atributos é organizar a matéria na cabeça. Porque muitas vezes a gente sabe a matéria, domina os conceitos, mas fica tudo perdido na cabeça da gente. É aquela sensação que a gente tem. Eu estou entendendo tudo o que esse professor está dizendo, mas ele está falando de quê mesmo? Ele está tratando sobre o quê? Então, tão importante quanto entender o conteúdo é você ser capaz de organizar o conteúdo. Mas qual a dificuldade? A dificuldade é que quem trata do assunto não trata com uniformidade. Você abre um livro, uma coisa. Você abre outro livro, outra coisa. Mas mesmo dizendo diferente, todos estão falando a mesma coisa. Embora a forma de expressar seja diferente, o conteúdo da informação é praticamente o mesmo. Então é importante ficar atento. Vou falar com vocês, vou tratar com vocês os atributos seguindo a orientação da Maria Silvia de Pietro, porque é uma forma de colocar a matéria muito fácil e muito completa sobre o assunto. Mas outros manuais também tratam, mas às vezes usam nomes diferentes, nomenclaturas diferentes. Então eu vou dizer para vocês aqui a classificação da Maria Silvia de Pietro e vou dizer, o fulano de tal fala a mesma coisa, mas dá um outro nome. Mas estão dizendo a mesma coisa. Quais são os atributos? Vou falar todos e depois falo um por um. Quais são os atributos do ato administrativo, suas qualidades? Primeiro, a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. É o primeiro. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Segundo atributo, a autoexecutoriedade, que alguns preferem chamar de executoriedade. Ponto final. O terceiro atributo é a imperatividade. E o quarto atributo é a tipicidade. Então, falar em atributos, temos presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Vamos lá para o primeiro. Primeiro atributo, primeira qualidade do ato administrativo, presunção de legitimidade e presunção de veracidade. O que significa essa característica? Significa que o ato administrativo, ele presume-se verdadeiro. O fato sobre o qual se baseou o ato, presume-se verdadeiro. Se a administração disse que aquele fato aconteceu, aquele fato aconteceu. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Presume-se que o ato praticado pela administração foi praticado pelo sujeito competente, na forma prescrita, nos limites da lei, objetivando a finalidade da lei. Presume-se que o ato ele está de acordo com o ordenamento jurídico. Então, falar em presunção de veracidade diz respeito a fatos, enquanto que a presunção de legitimidade diz respeito ao direito. Presume-se verdadeiro e presume-se legítimo. Alguns doutrinadores, para abreviar, simplesmente diz, primeiro atributo, presunção de legitimidade, e abrange essas duas realidades. Então, há quem prefira uma característica mais extensa para dizer presunção de veracidade, se referindo aos fatos, e presunção de legitimidade, referindo ao direito, ou outros que preferem dizer
presunção de legitimidade, se referindo a ambas situações. O ato presume-se verdadeiro, o ato presume-se legítimo, até prova em contrário. Até prova em contrário significa que essa presunção em favor da administração pública, que essa presunção em favor do ato administrativo é uma presunção relativa, é uma presunção iuris tantum, que admite prova em contrário. O ato é verdadeiro, até prova em contrário. O ato é legítimo, até prova em contrário. Ou seja, se você provar que o ato não é, a presunção será afastada. Mas cabe a você provar que o ato não é verdadeiro, cabe a você provar que o ato não é legítimo. Muito importante isso. Professor, me dá um exemplo, apenas um exemplo para facilitar a visualização. A multa de trânsito. Chega na sua casa uma cartinha, uma notificação, um ato administrativo, dizendo: você, no dia tal, estava no local tal, conduzindo o seu veículo e falando ao telefone celular. Multa, nos termos da legislação, no valor de R$ 80, menos 3 pontos na sua carteira de habilitação. Acabou. Se a administração diz que você estava, você estava. Se a administração diz que foi você, foi você. E, portanto, o ato vai prevalecer, até que você prove o contrário. Mas até essa prova ser feita, o ato presume-se verdadeiro, presume-se legítimo, é o que alguns chamam de fé pública. O ato administrativo, ele tem fé pública, ele é verdadeiro e legítimo. E quais as consequências disso? Quais as consequências jurídicas desse atributo, dessa qualidade? Primeiro, se o ato administrativo, ele presume-se legítimo, ele presume-se verdadeiro, quer dizer que a administração, ela pode praticar o ato ela própria. Significa que ela, a administração, pode auto-executar os seus atos, sem pedir ao juiz, sem recorrer ao poder judiciário. É a chamada auto-executoriedade. Espera aí. A auto-executoriedade não é um atributo do ato administrativo? É. É um outro atributo. Só que o ato, ele é auto-executório, ele pode ser praticado diretamente pela administração, com as suas próprias mãos, porque ele presume-se verdadeiro, ele presume-se legítimo. Se o ato é verdadeiro, se o ato é legítimo, pelo menos até prova em contrário, eu posso, desde já, colocar o ato em prática. Não preciso pedir ao juiz para apreciar a legalidade do ato. É a primeira consequência. A segunda consequência, muitíssimo importante, é a seguinte: o ato administrativo, mesmo inválido, ele produz todos os seus efeitos como se válido fosse. Olha que coisa perigosa. Por isso que eu comecei explicando que perfeição é uma coisa, validade é uma coisa e eficácia é outra coisa. O ato foi praticado em desconformidade com a lei, mas ainda assim ele produz todos os efeitos como se válido fosse. Até a própria administração anular o ato, até o poder judiciário anular o ato, esse ato produzirá todos os seus efeitos como se válido fosse. Não é, mas produzirá todos os seus efeitos. Por quê? Porque ele presume-se legítimo, ele presume-se verdadeiro. Se ele tem essa presunção, ele vai desde já gerar os seus efeitos. Imaginem, eu sou um agente da vigilância sanitária, um agente público, e a lei diz que eu tenho competência para multar estabelecimentos farmacêuticos que vendam medicamentos sem o receituário previsto na lei, sem o receituário prescrito na lei. Então a lei diz: cabe ao agente da vigilância sanitária, constatando a irregularidade, venda de medicamentos sem receita, multar o estabelecimento. Ótimo. Só que eu, agente público, chego a uma farmácia, faço a fiscalização e na hora que eu chego lá, eu falo assim: não é possível, esse cara está fazendo tudo errado. Quer saber de uma coisa? Eu não vou te multar, não.
Eu não vou multar o estabelecimento, não. Eu vou lacrar o estabelecimento. Eu vou determinar um ato de interdição. E o estabelecimento vai ser fechado. Ele vai ser fechado, porque eu determinei o fechamento. Percebam, a lei não me deu competência para praticar o ato de interdição. A lei me deu competência para praticar o ato o quê? Multa. Praticar o ato multa. Mas eu, exorbitando minha competência, fechei o estabelecimento. O estabelecimento vai ser fechado? Vai. Vai ficar lacrado? Vai. Vai produzir os efeitos do fechamento? Vai. Até que o proprietário da farmácia peça à administração. Administração, reveja o ato. O agente só tinha competência para multar e fechou. Ou o proprietário da farmácia recorra ao Poder Judiciário e fala, juiz, o ato é inválido, quem praticou não era competente, ele tinha competência para multar e ele fechou meu estabelecimento. A própria administração, no primeiro exemplo, ou o Poder Judiciário, no segundo exemplo, vão determinar a anulação do ato administrativo. Quando o ato for anulado, aí a farmácia vai ser o quê? Reaberta. Mas até o ato ser declarado formalmente inválido pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, ele produz todos os seus efeitos como se válido fosse. Não é, mas produz todos os seus efeitos. Por quê? Porque validade é uma coisa e eficácia é outra coisa. Essa é a segunda consequência aí desse atributo. A terceira consequência, e aí eu tenho uma certa divergência sobre o assunto, é a seguinte. A Maria Silvia de Pietro, ela vai falar o seguinte, estão lembrados do artigo 168 do Código Civil Brasileiro? Ela vai dizer, o artigo 168 do Código Civil Brasileiro estabelece que se o ato, ou melhor, o Código diz, se o negócio jurídico contiver um vício que enseja sua nulidade, pode o juiz conhecer a nulidade de ofício. Pode o juiz, ao apreciar aquele negócio jurídico, por exemplo, um contrato, o juiz, sem ninguém perguntar, vai falar, ó, tem um vício aqui, ó, um vício grave, que enseja nulidade, estou reconhecendo de ofício, anulo. O Código também diz que cabe ao Ministério Público, ou melhor, que o Ministério Público pode, nos feitos em que é obrigado a agir, arguir a nulidade. Então, olha o que é que diz o Código Civil, artigo 168. Pode o MP arguir, pode o juiz de ofício conhecer do vício, se o vício ensejar uma nulidade. Mas se o vício não ensejar nulidade, ensejar anulabilidade, aí o juiz não pode, nem o MP pode. Isso está previsto no Código Civil. Ponto final. A Maria Silvia de Pietro, ao tratar do assunto, ela vai dizer, ó, esse artigo 168 do Código Civil, ele não se aplica. Por quê? Porque o ato administrativo presume-se verdadeiro. O ato administrativo presume-se legítimo. E se ele se presume legítimo e verdadeiro, ele presume para todo mundo. Então o juiz não tem que conhecer de ofício e nem o MP arguir. Só o interessado, só a pessoa interessada pode arguir o vício. Por quê? Porque o ato presume-se verdadeiro e legítimo para todo mundo. Pensando diferentemente, eu tenho o Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer, não, é exatamente isso uma das coisas que diferencia o ato nulo do ato anulável. A aplicação do artigo 168 do Código Civil. Diz o Celso Antônio, se o ato tem um vício que enseja nulidade, aplica-se um 168. Se o ato tem um vício que não enseja nulidade, o juiz não vai conhecer, o MP não vai arguir.
Então, nesse ponto, nós só temos que chamar atenção para isso. Eu tenho a Maria Silva dizendo, não se aplica o 168, juiz e MP arguindo e conhecendo de ofício o vício, que enseja nulidade, e temos o Celso Antônio Bandeira de Mello entendendo que, sim, é possível a aplicação do 168 aos atos administrativos. Portanto, esse atributo ele é muito, muito importante. O ato presume-se verdadeiro, o ato presume-se legítimo, até prova em contrário. Presunção iuris tantum. Presunção relativa. Perguntas? Posso prosseguir? Eu sou da faculdade UDF e a minha pergunta é a seguinte. O que fundamenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos? Vejam bem, a pergunta é a seguinte. Por quê? Por que o ato administrativo presume-se verdadeiro? Por que o ato administrativo presume-se legítimo? Por que até prova em contrário, prevalecem os atos da administração? Por quê? São vários os argumentos. Alguns vão dizer, alguns vão apontar. Primeiro argumento. O ato administrativo, ele é um ato de poder. O ato administrativo é um ato de soberania. O Estado, ele é soberano. E enquanto soberano, o Estado tem o poder de se sobrepor sobre tudo e todos nos limites do seu território. Sendo o ato administrativo expressão de uma das funções do Estado, a função administrativa, ele se impõe, ele presume-se verdadeiro e legítimo. Primeiro, é um ato de poder. O segundo fundamento, que é comumente apresentado, a administração pública, ela age de acordo com o princípio da legalidade. Ou seja, a administração, lembrando, gente, age de acordo com a legalidade, mas uma legalidade em sentido quê? Amplo. Tem que obedecer à lei e tem que obedecer aos princípios. Se a Constituição impõe à administração agir de acordo com a legalidade, estão lembrados? Artigo 37, caput da Constituição. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, obedecerá à legalidade, à legalidade, à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e aos demais. Se a Constituição impõe à administração o dever de agir de acordo com a legalidade, presume-se que todos os atos que ela tenha praticado, todos os atos que ela venha praticar, sejam praticados o quê? De acordo com a lei. Terceiro argumento. Estão lembrados que vigora no Brasil o sistema inglês, também chamado de unidade de jurisdição, que significa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a apreciação de qualquer ato que ameace ou lese direito? Significa que o Poder Judiciário pode apreciar qualquer ato administrativo. Se o ato administrativo se sujeita a controle, se quando a administração pratica o ato, esse ato pode ser controlado, quer dizer que não tem problema. Eu conferi ao ato uma presunção de legitimidade, de veracidade. Porque se o ato eventualmente não for legal, se o ato eventualmente se basear em fatos falsos ou inexistentes, esse ato poderá ser destruído. Por que ele poderá ser destruído? Porque ele não é definitivo, porque ele se sujeita a controle. Então, esse é o terceiro argumento, o terceiro fundamento. O ato se sujeita a controle, logo, se eventualmente ele não for verdadeiro, não for legítimo, ele poderá ser destruído. E o quarto fundamento é um fundamento de ordem prática. Que fundamento é esse? É uma questão de ordem operacional. Se a administração pública precisasse provar que cada ato que ela pratica é verdadeiro, se ela tivesse que provar que cada ato que ela pratica é legítimo, a administração, o Estado, jamais conseguiria o quê? Realizar a atividade administrativa. Porque para cada ato que ela praticasse, algum cidadão falaria, não, mentira, não é verdade. Prova que é verdade. E aí a administração ficaria presa. Então,
modificou-se o olhar. Não, partimos de uma presunção. Ele é verdadeiro. Se não for, você prove. Ele é legítimo. Se não for, você prove que ele não é. E aí, nós destruímos o ato. Então, uma questão de ordem prática e operacional. Tudo bem, Débora? Então, vejam bem, são 4 fundamentos. Ato de poder, legalidade, controle e questão operacional. São essas razões que fundamentam aí a presunção reconhecida em favor dos atos administrativos. Vamos agora para o nosso segundo atributo. Lembrando, gente, atributo é a mesma coisa de qualidade. Atributo é a mesma coisa de característica. Mas, tradicionalmente, a expressão que se utiliza é atributo. Qual que é a segunda qualidade do ato? A segunda qualidade é o ato administrativo, ele é imperativo. O ato administrativo, ele é imperativo. Alguns chamam essa qualidade, a imperatividade, de coercibilidade. Imperatividade ou coercibilidade. Outros, baseados na doutrina estrangeira, baseados especialmente na doutrina italiana, vai dizer que imperatividade é a mesma coisa que poder extroverso. Expressão muito comum, expressão muito utilizada. Apesar do nome ser diferente, é uma expressão muito utilizada. Poder extroverso. O que é imperatividade ou coercibilidade ou poder extroverso? Significa, o ato administrativo, ele se impõe ao seu destinatário. O ato administrativo, ele cria para o seu destinatário um dever. Ele cria para o seu destinatário uma obrigação. Quer ele queira, quer não. Quer ele aceite, quer não. O ato de poder, ele se impõe. O ato de poder, ele cria um dever, ele cria uma obrigação. Por isso que se diz que ele é extroverso. Por quê? Porque ele sai da esfera administrativa. Ele sai da órbita administrativa para alcançar o terceiro, para alcançar o destinatário. Por isso que ele é extroverso. Ele sai do universo interno da administração e alcança o terceiro, criando para o terceiro um dever, criando para o terceiro uma obrigação, independentemente de sua concordância. Exemplo, vários exemplos. Pensem, por exemplo, numa multa. A administração pratica um ato administrativo, a aplicação de uma multa. Quer você queira, quer não, essa multa cria para você um dever. Imagine, você estacionou em local proibido, a administração aplica uma multa, estacionar em local proibido. Quer você queira, quer não, foi criada para você uma obrigação. A obrigação de quê? De pagar a multa. Outro exemplo, importantíssimo, porque a gente consegue enxergar o ato administrativo de lançamento tributário. Quando chega no início do ano, na sua casa, a cartinha do IPTU, quando chega na sua casa, no início do ano, a cartinha do IPTU, nós temos o ato administrativo de lançamento. É a administração dizendo, cidadão, proprietário de imóvel urbano, você vai ter que pagar X em até tantas vezes, nos locais tais, até o dia tal. A administração pratica um ato e esse ato vai criar várias obrigações para você. Várias obrigações para você, independente da sua concordância, da sua aceitação. Por isso que ele é extroverso. Ele sai da administração e alcança você. Você vai ter que pagar aquele valor, naquela data, naquele local. Quer você queira, quer não. Por isso que o ato é imperativo. Perguntas? Eu gostaria de saber se todos os atos possuem esse atributo da imperatividade. Luciana, essa questão é muito importante. Não só relacionada à imperatividade, mas relacionada a todas as características do ato. Quando nós estudamos as características do ato administrativo, seus atributos, nós falamos, o ato, ele tem a característica de ser
presumidamente verdadeiro e legítimo, ele tem a característica de ser imperativo, ele tem a característica de ser autoexecutório, ele tem a característica de ser típico. Mas quando se diz isso, não estamos querendo dizer que todo ato tenha essas características. Não significa dizer que todos os atos possuem essas qualidades ao mesmo tempo. O ato é como pessoas. Tem gente que é alta, tem gente que é baixa, tem gente que é feia, tem gente que é bonita, tem gente que é rica, tem gente que é pobre. Tem características. E assim é o ato. Tem ato que possui a característica de ser imperativo. Tem ato que tem a característica, tem ato que não tem a característica de ser imperativo. Tem ato que tem característica, vamos falar, da autoexecutoriedade. E temos atos que não têm essa característica. O importante, até mais do que isso, é lembrar de uma coisa. Se a imperatividade tem ato que tem ato que não tem, se a autoexecutoriedade tem ato que tem ato que não tem, se a tipicidade tem ato que tem ato que não tem, a presunção de veracidade e a presunção de legitimidade, ela existe em todos os atos administrativos. Todos. É a única característica, é o único atributo que está em todos os atos. A presunção de legitimidade e de veracidade. A sua pergunta é, e a imperatividade? Não. Tem ato que não é imperativo. O que é imperatividade? É o atributo do ato que consiste em criar obrigações para o terceiro. Tem atos que não criam. Pense em atos que, ao invés de criar obrigações, o ato crie direitos. Imagine que você quer construir a sua casa, e para construir a sua casa, você precisa praticar um ato, você precisa de um ato administrativo do poder público te licenciando, dando licença para você construir. A licença não cria para você uma obrigação. A licença, pelo contrário, cria para você um direito. Portanto, a licença, Luciana, não tem imperatividade. Um outro exemplo ainda melhor, a nomeação. Você foi aprovada em um concurso público e foi nomeada. Nomeada pela administração, você é obrigada a tomar posse naquele cargo? Não. Você pode chegar à conclusão de que a remuneração não é suficiente. Ah, não, estudei demais, esse cargo tem um vencimento muito baixo, esse eu não quero. Se o ato administrativo de nomeação não cria para você um dever, se esse ato administrativo de nomeação não sai da esfera administrativa e te obriga, quer dizer que esse ato administrativo de nomeação, ele não tem o quê? Ele não tem imperatividade. Muito importante lembrar isso. Alguns atos têm, outros não têm. Em regra, quais têm? Aqueles que criam obrigações para os particulares. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Terceiro atributo, o mais importante. Terceiro atributo, o que mais cai em provas de concurso, para quem está estudando para concurso, fiquem atentos. A terceira característica, ou atributo, é a autoexecutoriedade. Alguns chamam a autoexecutoriedade simplesmente de quê? De executoriedade. Ao invés de falar em autoexecutoriedade, falam somente em executoriedade. Cuidado. Por quê? A Maria Silvia de Pietro, é quem nós estamos nos orientando nesse ponto, ela vai dizer o seguinte, a autoexecutoriedade significa que a administração ela pode desde já praticar o seu ato. A administração ela pode desde já colocar em prática a sua vontade, ou seja, realizar o ato administrativo. É o que nós falamos. Se o ato se presume verdadeiro, se o ato se presume legítimo, pode a administração, desde já, praticar o ato administrativo. Por que essa explicação? Porque esta possibilidade, ela não existe, como em regra, nas relações particulares. Se eu faço um contrato com você, se eu empresto para você R$1.000
e faço um contrato de mútuo, te empresto R$1.000 e você não me paga o combinado, eu não posso forçar você a me pagar. Eu tenho que propor uma ação judicial, ir ao juízo e dizer, juiz, fiz um empréstimo, a prova está aqui, ele me deve e eu quero receber. E será dado início a uma ação judicial de cobrança. Por que eu preciso propor uma ação judicial de cobrança? Porque o Estado detém um monopólio da função jurisdicional. Um monopólio da função que consiste em resolver conflitos sociais. Se eu, ao invés de recorrer ao Poder Judiciário, e propor uma ação, for na sua casa e falar assim, eu não quero saber, você vai me pagar a todo custo esse valor, senão eu vou levar a sua televisão, ou vou levar seu DVD ou qualquer coisa. Se eu fizer isso, eu estou praticando crime, exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso, porque eu sou um particular. Eu estou no mesmo nível que você. O Estado, diferentemente do particular, ele dispõe do atributo da autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade é exatamente a possibilidade da administração praticar os seus atos sem recorrer ao Poder Judiciário. A executoriedade, ela só existe em duas ocasiões. Ela existe, primeiro, quando a lei expressamente estabelece. Segundo, quando as circunstâncias do caso exigem. Muito importante lembrar, a autoexecutoriedade só existirá dentro dessas duas situações. Quando a lei expressamente admitir ou quando as circunstâncias do caso concreto ensejarem. Caso perigoso e caso delicado. A aplicação de uma multa é ato autoexecutório? É, porque a administração ela pode aplicar a multa sem recorrer ao juiz. Quem pratica a multa é a própria administração. Você violou a legislação ambiental e a administração aplica a multa, 40 milhões. Ela aplica a multa sem recorrer ao judiciário. Significa, a aplicação dessa multa é autoexecutória. Só que executar o valor correspondente à multa, ou melhor, cobrar o valor correspondente à multa, isso jamais é autoexecutório. Aplicar a multa sem recorrer ao Poder Judiciário, a administração pode. E é exatamente isso que nós chamamos de quê? De autoexecutoriedade. Mas transformar com as suas próprias mãos a multa em dinheiro, isso não será possível. Por quê? Porque nessa situação a administração terá que recorrer ao Poder Judiciário, como os particulares. A administração vai ter que pegar a multa, o ato administrativo, inscrever em dívida ativa, constituir o título extrajudicial e propor a ação de execução fiscal. Então, percebam, a aplicação da multa é autoexecutório, mas a transformação da multa em dinheiro, ou seja, a cobrança pecuniária da multa, jamais é autoexecutória. Importante frisar, a autoexecutoriedade só existe nessas duas situações. A quarta característica ou atributo do ato administrativo é a tipicidade. A tipicidade, primeira coisa que deve ser dito sobre ela, não são todos os doutrinadores que a reconhecem. Muitos livros que vocês vierem estudar não terão esse atributo. Mas a Maria Silvia de Pietro, ela fala. E os livros que falam, repetem a Maria Silvia de Pietro. Ela vai dizer, a tipicidade é o atributo do ato que tem o seguinte significado. O ato administrativo corresponde a figuras jurídicas típicas, previstas na lei. Significa que o ato administrativo corresponde a figuras jurídicas pré-ordenadas pelo direito, de tal modo que,
para cada finalidade que a administração pretenda alcançar, há um ato administrativo típico. Se ela quer punir o servidor, existe o ato demissão. Se ela quer atender à necessidade do serviço, existe o ato remoção. Se ela quer proteger um bem, porque esse bem se reveste de características importantes para a história brasileira, a administração pratica o ato tombamento. Então, a tipicidade significa, para cada finalidade que a administração pretenda alcançar, há um ato administrativo típico. Para cada finalidade que a administração pretenda realizar, a lei já previu, a lei já tipificou um ato administrativo. A essa qualidade nós damos o nome de tipicidade. E como eu disse, não existe em todos os atos administrativos. Tudo bem? Resumindo nossa aula, o que fica de importante nessa explicação? Primeiro, perfeição, validade, eficácia são realidades diversas e que coexistem. Segundo, são características do ato administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, que existe em todos os atos administrativos, é a única característica, é o único atributo presente em todos os atos. Importante lembrar os seus fundamentos e suas consequências. A segunda característica é a imperatividade, que significa que o ato se impõe, criando para o destinatário uma obrigação, não é todo ato que possui. Terceira característica, a autoexecutoriedade, que significa que a administração pode, por ato próprio, praticar atos administrativos sem recorrer ao Poder Judiciário, lembrando que o ato só é autoexecutório se a lei disser ou se as circunstâncias exigirem. E, por último, a tipicidade, que é um atributo apontado apenas pela Maria Silvia de Pietro, mas que é muito repetido e muito comentado, que significa o ato corresponde a figuras pré-definidas na lei. A lei já desenha, já define, já pré-define o ato. E sempre que a administração quiser alcançar aquela finalidade, a administração procura na lei o ato típico para tanto. Fecha-se o resumo da nossa segunda aula. Dessa forma, a gente encerra o nosso segundo encontro. Obrigado, chamo vocês para a participação. Podem mandar os e-mails para o e-mail saberdireito@stf.jus.br e, se quiserem rever a aula, podem acessar o site da TV Justiça, TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer o download da aula. Convido vocês para a próxima aula, para o nosso próximo encontro, que tratará sobre os requisitos, ou também chamados de elementos do ato administrativo. Até mais.